Om Hara, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Otávio Leal aqui, Chan Pren, hoje conversando contigo a respeito de um assunto que eu pesquisei muitos anos da minha vida, um assunto que não só eu pesquisei as questões teóricas, mas também as questões práticas através de grandes mestres, que eu sou muito grato, mestres que me acompanharam, que apontaram caminhos, mestres que supervisionaram as minhas práticas, principalmente as minhas práticas na adolescência, a respeito desse tema chamado Kundalini. E hoje eu vou ter a oportunidade de, seja bem-vinda Carla, Sansei, a oportunidade de estar abordando Kundalini nos 12 signos do zodíaco. Falar um pouco do que cada signo pode fazer de prática, é uma dica só, falar das práticas mais poderosas, das práticas mais simples, práticas que realmente transformam o nosso ser e práticas que são mais curativas. Você vai ver que nós podemos usar a Kundalini de várias formas, com várias possibilidades. Então eu vou começar aqui. Essa aula também é uma aula para os meus alunos de astrologia que vão estar entrando aqui junto comigo, alunos de uma formação de astrologia, alunos maravilhosos, uma turma incrível, e é para eles também essa aula vai estar gravada, vai estar editada. Então vamos começar aqui a nossa jornada. Lembrando sempre, caso você queira, você pode fazer, você pode trazer perguntas para mim e que elas serão respondidas com muito prazer, com muita alegria. Então, vamos começar aqui a jornada. Mais uma vez, bem-vindo, bem-vinda a todos que estão aqui comigo. Kundalini. Kundalini, sempre lembrando no sentido prático, tá? Eu não vou ficar teorizando tanto sobre essa energia, tão somente no começo. No começo eu falo um pouquinho das teorias, mas depois eu vou ensinar uma série de práticas para você, para o teu signo, para o teu ascendente, enfim. Então, vamos começar aqui a nossa jornada. Tá, vamos pegar aqui. Om Hara, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu vou agora conversar contigo a respeito de Kundalini. Não ficou muito legal não, vamos partir para um outro jeito para ficar mais bacana. Bem-vindo de novo, quem está aqui comigo, prepara papel e caneta e vamos em frente. Swastika. Swastika é um mantra, é um som de poder que significa saúde do meu corpo físico, saúde da mente, saúde sentimental e emocional. E Swastika também traz para nós a autossuficiência, que é eu me apoiar, eu estar a meu favor e eu, dentro do possível, depender o mínimo possível de situações externas, sejam pessoas, sociedade, seja o mundo exterior. Swastika é autossuficiência. Pois bem, você sabe, o meu nome é Otávio Leal, meu nome dentro da tradição tântrica é Dandanati, que é um bastão de sabedoria. Nati é um nome oferecido a todos aqueles que são iniciados no amálgama tântrico. Lembrando que o Tantra tem iniciações, assim como a Umbanda, o Candomblé, a Rosa Cruz, assim como o batismo cristão, a iniciação judaica. E dentro dessas iniciações indianas, que tem também no Vedanta, no Bhakti,
nós temos como um objetivo manifestar uma energia chamada Kundalini, que é uma energia da vida. Sabe, pessoas que por vezes têm uma experiência do Espírito Santo, uma experiência definitiva de Deus, aquelas experiências radicais mesmo do divino? Isso na Índia é chamado de Kundalini. Para nós, a experiência de Deus, o Tamu Adonai, sentir o paladar do divino, ou o final das buscas espirituais, que é o que eu falo para ti. É importante você acreditar que é possível terminar as buscas espirituais, que é possível se encontrar aquilo que você procura, porque senão nós vamos chegar no final da vida e falar, ué, eu sempre estive buscando, mas parece que eu nunca encontrei. E esse reconhecimento de quem você é, ou a experiência da iluminação, que às vezes é uma experiência exterior e às vezes é uma experiência interior, dentro da visão indiana e do taoísmo também, envolve uma energia que no Tao pode se chamar de Chen, Shen, Qi, e que no Tantra pode se chamar da elevação de Kundalini, que é uma manifestação dessa energia libidinosa, uma energia do desejo. Então nós temos que desejar a libertação, a iluminação, desejar ter uma vida plena, e essa manifestação de Kundalini, ela nos traz o que é chamado também de Samadhi, ou iluminação, que existe uma pequena iluminação, que é chamado Bidya Samadhi, e uma grande iluminação que se chama Maha Samadhi, quando Kundalini se manifesta aqui no Sahasrara Chakra, ou no chakra que fica no alto da cabeça. Então, nessa lição, eu vou compartilhar contigo, nessa nossa conversa, primeiro um pouco do que é Kundalini. A priori, essa energia ela é de cunho sexual ou criativo. Kundalini fica muito presente no homem. Homem significa lingam, bastão de luz, significa testosterona, gônadas. Essa energia mais masculina, que praticamente metade da humanidade tem, ali fica a energia maior Kundalini. E útero, ovário, progesterona, ocitocina, enfim, aparelho reprodutor criativo, volto a repetir, útero, ovário, dar a luz, gerar a vida, a Kundalini fica mais no Swadhisthana, que é o chakra que fica um pouco abaixo do umbigo, que é tão estimulado no taoísmo. O taoísmo bem mais, a China bem mais do que a Índia, observa a importância da cura do útero, ovário, da ressignificação da menstruação, ainda dentro do feminino, não quando ele se manifesta, que é a energia do taoísmo. Então, Kundalini, a nossa energia, ela vem do nosso pai e da nossa mãe, que friccionaram os genitais, e nós nascemos. Olha que lindo disso. Da Ioni, que é o espaço sagrado, assim é chamado na Índia, e do Lingam, que é o bastão de luz, ambos friccionados, surgiu esse corpo físico e o teu corpo físico. Eu gosto sempre de falar que eu, Otávio, sou metade minha mãe e metade meu pai. E minha filha, por exemplo, é metade a mãe dela e metade esse que vos fala. Então nós nascemos da fricção desses dois chakras e da manifestação de Kundal ou Kundalini, a energia libidinosa, que na maior parte da humanidade, a maior parte absoluta da humanidade, nós nascemos com energia nos chakras sexual e criativo, Muladhara e Swadhisthana, e a vida inteira essa energia fica ali, não sai dali. Às vezes, quando eu amo muito alguém, a energia vem para cá. Às vezes, quando eu tenho compaixão, amor ao próximo, honestidade, quando eu sou uma pessoa ética, justa, ela chega aqui. Quando eu tenho uma experiência espiritual devastadora, no sentido de cortar um monte de apegos, ela chega aqui. É muito raro alguém manifestar Kundalini aqui. Não confunda com terceira visão, com ver aura,
com conversar com entidades, com sair em astral. Isso são experiências místicas. Kundalini, quando se manifesta aqui, ela é chamada também de Shunyata, que é a não experiência. É o vazio. Você não vê nada, você não sente nada, você não escuta nada, você não fala nada, não vê cores, não vê aura, não sai para outros planos. É um absoluto vazio. Uma sensação de oceano. Uma sensação, volto a repetir, de que as buscas terminaram. Você encontrou aquilo a que você está destinado a encontrar. Então, por exemplo, se você ama muito as pessoas, se você gosta muito de Jesus, Yoshua, de Cristo, se você reza com vontade, o Pai Nosso, por exemplo, em aramaico, as orações curtas, se você jejua muito, que é o grande ensinamento de Mestre Yoshua, você chega aqui no chakra do coração, o chamado Anahata Chakra. Aí, por vezes, é uma experiência incrível, porque você começa a amar muito, uma situação muito... O amor sai de ti, atinge uma série de pessoas e situações, e muitas vezes essas pessoas que têm essa experiência acabam ficando meio longe do mundo. Porque você tem a experiência do amor incondicional, aí você tem que entrar num banco, que as pessoas lá são maravilhosas, mas a instituição em si, você tem que entrar num cartório, você tem que resolver situações que envolvem papéis, assinaturas, documentos, aposentadorias, impostos. É devastador. Por isso que poucas pessoas querem realmente ter esse amor, essa liberdade no amor, que é quando Kundalini chega no Anahata Chakra. E de todas as escolas de espiritualidade, eu creio que a cristã é a mais poderosa para se chegar aqui. Ama o próximo como a ti mesmo. Ama o próximo como a ti mesmo. É um salto. Nós saímos das questões materiais, ou melhor, dominamos a prosperidade, a saúde e chegamos aqui. Porque quando o Kundalini sobe, ela desperta embaixo, ela vem até o coração, por exemplo. Mas ela mantém ativa os chakras inferiores. Enquanto outras pessoas ficam presas só ali embaixo, que são os valores de ganância, avareza, sexualidade sem maturidade, que seria a pornografia, necessidade de ganhos materiais, que seria o bets, esses joguinhos, o pior deles, que são jogos divulgados pelos demônios, pelos kamarupas, pelos encostos, pelos miasmas astrais vivos muitas vezes. Quem divulga isso? São pessoas monstruosas e quem se vicia nisso para lá embaixo. O álcool em exagero, a comida em exagero. Por isso que os mestres mandam jejuar mentalmente, jejuar de alimentos, de pensamentos ruins, de palavras nocivas. Então, o absoluto da população mundial, que eu chamo de mamíferos, porque são seres que mamam, tão somente isso, não há um amadurecimento, Kundalini fica sempre ali por baixo. Os valores são sempre materiais. Aí vamos imaginar que você queira praticar o sufismo, que é uma espiritualidade que faz parte do Islã, algo mais místico dentro do Islã, que você faz uns giros, dançando em volta do próprio eixo durante muito tempo. De repente, essa Kundalini vem para a tua barriga, vem para o teu coração, e você tem uma experiência do divino. Ou você quer fazer uma dança circular dentro de um povo original. Um Apache, um Zoé, um Chavante, um Merinaco, um Cherokee. Você vai lá para a África e faz uma gira, que aparece também em traduções no Brasil, que são inspiradas pela Mãe África. De repente, no meio de uma gira, você tem uma manifestação, que tudo sobe, que algo se manifesta, e essa manifestação na Índia, ela é chamada de o despertar de Shakti. Shakti, que é uma energia feminina, Kundalini é feminina, por isso que nós falamos Kundalini, que não é a forma ideal, Kundalini é masculino, Kundalini, nós estamos tratando de uma energia feminina, é como Kabbalah, Kabbalah é cavalo, dentro da tradição judaica, Kabbalah, aí sim eu estou falando da espiritualidade do povo hebreu.
e daí de algumas regiões do planeta também. Então, quando nós falamos de trabalhar essa energia aqui, que a princípio ela é sexual, existe uma escola, por exemplo, na Índia, que chama Brahmacharya, que é uma escola que tem muito pouco envolvimento corporal, sexual, e a partir desse não envolvimento sexual, você começa a aumentar a tua energia. Porque a energia Kundalini, a priori, ela é libidinosa. Então, se eu não tenho um ato sexual, ela vai aumentando, 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 aumentando. E se eu souber conduzi-la para cima, uau, uau. Só que normalmente isso é a energia masculina, da testosterona, do lingam, que é o pênis. No caso da mulher, ela tendo ou não o intercurso corporal, a energia dela pode ser aumentada com situações de amor, ou fazer amor muitas vezes, porque quando a mulher tem um orgasmo físico, não há uma eliminação energética, a eliminação é mais masculina, tanto que o primeiro chakra do homem, que tem o lingam, que é o pênis, ele põe para fora a energia quando se tem o prazer. E a mulher, ela é receptiva, por isso que ela pode ter, a maior parte das vezes, várias formas de prazer, e ela pode ter também o prazer rajásico, que é o tamas, que é o prazer onde a mulher coloca águas para fora, que é muito curativo dentro da medicina tradicional chinesa, e em algumas tradições da África também. Então é muito comum ver-se o masculino fazendo essas retenções de prazer durante muito tempo e depois coloca essa energia para cima, contraindo-se a região do períneo, que é o Mula Bandha, o soalho pélvico, contrai, solta, colocando a língua no céu da boca, abrindo um canal que é o chamado Jiva Bandha, fazendo muitas práticas meditativas aqui no Ajna Chakra, que é para estimular os chakras. Quando se trata de Kundalini, não há equilíbrio de chakras, não há. Só há estímulos de chakras, e quando se trata de Kundalini, não há alinhamento de chakras, não há. Isso é mais de algumas terapias. O despertar de Kundalini tem relação com o alinhamento da coluna, algo físico. Então, a postura correta, não importa em que espiritualidade se tenha, ela é fundamental, coluna ereta. E Kundalini, quando o homem vai retendo o prazer, ela tende a subir. Tanto é que existe um ato de amor, que você sabe que eu ensino, tem uma formação que chama Maituna. Essa formação, ela ocorre presencial, você pode consultar minha agenda por vezes no Instagram ou no site Humane Amor, ou entrar em contato com a Miriam, com a Luciane, enfim. Maituna é uma liturgia onde vai se fazendo amor muito tempo, mas sem se ter o prazer orgástico. Então, Kundalini vai crescendo, ela não tem para onde ir, e aí no final do ato de amor, o casal vai fazer uma prática de meditação e manifesta essa energia. Então, a retenção do prazer, muitas vezes, é uma certa ligação simplista, no bom sentido, com o mundo, ativa Kundalini, porque como ela é uma energia física, ela não é espiritual, ou seja, não adianta rezar para ela se manifestar. Eu e você não nascemos de uma oração do nosso pai e mãe, nós nascemos da fricção de dois corpos que gerou a vida. Então, como é algo físico, todos que trabalham com essa manifestação normalmente moram em lugares não poluídos, adoram a natureza, adoram estar no mar, subir montanhas, surfar, remar, andar de bike. Quando você começa a desenvolver essas questões olhar mais para os corpos sutis, é o que é chamado de espiritualidade, o mundo material, cheio de concreto, a ganância, assinar papel, reconhecer firma, ir atrás de documentos, tudo isso perde completamente os sentidos, completamente.
Você, quando chega nesse chakra aqui, você vê as leis humanas, você vê as constituições de todos os planetas. Chega a ser bizarro, chega a ser risível. Você vê tudo aquilo, porque a tua realidade é completamente diferente. A gente pega mesmo Yoshua, que é Jesus, ele se vê obrigado a ir para as montanhas, ele se vê obrigado, e quando ele vai para as montanhas e volta para o mundo, sempre acaba mal. Quando ele volta entre os vendilhões do templo, que naquela época eram poucos, ou lidar com a justiça, que eram os rabis, ou lidar com os políticos, que eram os imperadores, era um desastre absoluto. Até para esse mestre de uma visão muito grande. Então, Kundalini, eu quero falar isso para ti, ela tem várias manifestações, só que em algumas escolas ela vai se manifestar de um jeito. Por exemplo, dentro do xamanismo, das tradições, que usa ayahuasca, a jurema sagrada, que usa o salix lux, que é a salve azul, que usa sananga, que usa um rapé, Kundalini é ativada com essas medicinas da floresta para um processo de cura. Normalmente, quando você vai buscar terapias que envolvam Kundalini, é para você se curar. A ideia não é a iluminação, a ideia não é o Samadhi, o Satori, não. Então você pode, no chakra da barriga, que é uma ponte, então nós temos o peniano, que é o Muladhara, Swadhisthana, útero ovário. O terceiro é o Manipura Chakra, Manipura, e esse Manipura que fica um pouquinho abaixo do umbigo, no umbigo é quando a gente já tem uma força, nós já não somos assim, os normopatas. O que é normopata? É a doença da normopatologia, são as pessoas que são normalzinhas, que são construções sociais, são mamíferos. São pessoas que escolhem a música porque todo mundo escolhe futebol porque todo mundo escolhe, ou time, escolhe as festas do dia que todo mundo escolhe profissões que estão na moda, escolhe se vender normalmente. E hoje é muito comum isso, se vender. Vocês sabem que eu vejo assim, pessoas de idade, né? Conforme nós vamos amadurecendo, nós temos que ficar mais longe desses valores materiais. Temos que ficar mais longe. Eu vejo algumas pessoas, assim, narradores esportivos de idade já, pessoas milionárias, que acabam vendendo jogos de azar. Desculpa eu falar disso de novo. Quanto mais idade nós temos, mais nós temos que abandonar o mundo poluído, o mundo de asfalto. Na Índia, quando uma pessoa já tem bastante idade, ela se torna um sannyasi, ela se torna uma espécie de renunciante. Ela larga tudo e vai em busca de algo mais sutil, de algo mais espiritual. E isso tem relação com os 12 signos do zodíaco. Cada um de nós tem as práticas cristãs, tem as práticas xamânicas, tem as práticas sufis, tem as práticas de meditação com a vela para ativar o Ajna Chakra, tem a meditação da voz, que trabalha o Vishuddha Chakra, que são chakras mais para cima. Existem as meditações que envolvem o amor, o ato de amor. E quando nós vamos olhar Kundalini, elas têm, isso pode ter relação com os 12 signos do zodíaco, tá? Com o signo, com o ascendente, ou com a nossa casa 8 do mapa astral. A nossa casa 8, eu não sei se você sabe aonde está a tua casa 8 astrológica. Se você já fez mapa comigo, ou alguém, Cláudia Lisboa, alguém legal, já mais experiente, nós vamos ver a casa 8 como o potencial energético do nosso mapa. E do nosso signo também. Então, por exemplo, eu tenho casa 8 em peixes. A casa 8 é a casa da sexualidade. Quem é ascendente leão, se é ascendente leão, se você for ascendente leão, você tem a casa 8 em peixes. Casa 8 em peixes. E aí, peixes é o espiritual. A minha casa 8, que é da sexualidade, ela está no espiritual. Por isso que eu fui buscar a espiritualidade do Maituna, que é a sacralidade do ato sexual. Mas em vários momentos da minha vida eu lidei com peixes na sexualidade,
que era cair numa sexualidade muito mundana mesmo, lá pelos anos 80, isso cresceu muito em mim. Então eu sempre fiquei dividido entre viver muito a sexualidade do mundo e viver a sexualidade que é mais sutil. Então a forma de eu lidar com a Kundalini, eu e quem é ascendente leão, ok? É usar a sexualidade sagrada. E em outros momentos aqui eu vou falar para ti de como nós estamos usando também a sexualidade de outras formas. Às vezes você tem que mexer Kundalini lidando com a terra, outras vezes lidando com o ar, outras vezes lidando para questões que envolvem a água, que é o sentimento, em outros momentos lidando com o fogo, que é a prática, por exemplo, de uma das pouquíssimas artes marciais que conduzem à iluminação, que é o Aikido, que o enfoque do Aikido é a espiritualidade. Ele não tem combate, ele não tem ganhadores e perdedores, ele não tem o vencedor e o perdedor, não tem no Aikido. E numa boa parte do Kung Fu também, nós vamos encontrar esses elementos de espiritualidade muito forte, que é a espiritualidade do fogo. Então isso eu vou compartilhar contigo, que é algo que eu compartilho muito num curso que eu tenho também, que se chama Kundalini. Eu tenho esse curso, ele é uma mentoria que eu dou ao vivo e online para um grupo de pessoas. Normalmente é dado num dia todo, e depois eu mando várias aulas gravadas para a pessoa escutar e indico para ela qual é a prática mais adequada dentro da minha mentoria, da minha visão, para ela desenvolver o potencial energético dela. E não seguir uma escola específica. Às vezes eu indico algo que nem eu mesmo pratico hoje, mas porque encaixa com ela, ok? Esse curso você pode procurar no site da Humane Amor ou no Instagram, procurar saber. Tem um que é gravado, que já está gravado, e tem um que é uma formação ao vivo e online, Kundalini. Mas também vou compartilhar contigo, aqui dentro do possível, as práticas de todos os signos zodiacais. Vamos ver se encaixa com você esse caminho. Ou práticas do fogo, da terra, do ar e da água. Meus irmãos, gostaram aqui desse comecinho? Como é que estamos aí? Eu vou começar agora a ensinar todo esse processo dos signos e Kundalini. Vou beber um pouquinho d'água, se alguém quiser me fazer alguma pergunta. Edna, querida, há quanto tempo que eu não apareço aqui, né, Edna? Fala para as pessoas, saúda a mim, as pessoas que estão participando, boa noite. Tati Maria, tem alguém que é Dia, não sei, consigo ver o nome. A Amanda Teixeira, bruxa ancestral. Carla, Cícera, aqui no Instagram também, liderança com propósito. Liderança com propósito é maravilhoso, porque tem que ter propósito mesmo, né? Coisa que praticamente nenhum líder mundial tem propósito, a não ser o poder em si mesmo. Bonito você trabalhar com isso. Liderança com um propósito. Alguém quer me perguntar algo sobre esse tema? Alguém quer trazer alguma questão? Se não, vamos em frente para a segunda parte aqui, falando agora aqui dos signos. Eu trouxe até aqui uma colinha, fiz uma pesquisa aqui, eu até pus na Yal o que ela recomendaria para mexer com Kundalini, mas nossa, só bobagem. Só bobagem. Nesse plano sutil, assim, né? A inteligência artificial. A inteligência é mente, né? Ela é toda baseada na mente. Não tem o que acrescentar. Pode ser que um dia tenha, mas por enquanto não tem o que acrescentar.
Então nós vamos falar de Kundalini e tentar descobrir uma prática legal para você que está aqui comigo dessa energia. Quem sabe faça sentido para você o que eu vou estar compartilhando aqui, ok? Vamos lá então. Só vou aqui abrir o microfone que eu gravo com qualidade para você que está assistindo aqui, tá bom? Tem um monte de coraçãozinho, muito obrigado mesmo. Vamos lá. Bem-vindo, bem-vinda. Kundalini, indicada a manifestação da mesma para alguns signos do zodíaco ou ascendentes do zodíaco ou até a casa 8 do nosso mapa astral, que é a casa da nossa manifestação de Kundalini. Então vamos conversar aqui. Inclusive eu estou aqui com um amigo, né, que é o Marcos Sasaki, ele está aqui comigo no Instagram, um novo amigo, assim, uma pessoa incrível, de coração bondoso, generoso, alguém que está me ajudando bastante de eu voltar a aparecer um pouco no presencial, que eu me afastei. Ele faz um trabalho de manifestação de Kundalini, pela visão da Índia, pela visão do Neotantra, a visão da psicanálise e da espiritualidade também. E ele está me falando aqui que no dia 22 e 23 tem uma formação exatamente comigo e com ele, que aí é uma formação ao vivo, presencial, lá em São Paulo. Quem quiser entrar no Instagram depois, que vocês vão gostar dessa formação comigo e com o Sasaki. Eu levo o taoísmo, ele leva toda essa espiritualidade da Índia. Então vamos falar aqui, uma pessoa que eu estou muito feliz com ele, muito querida, aquelas pessoas que a gente encontra na vida e fala, foi uma bênção, Marcos Sasaki. Então vamos lá, agora vamos entrar aqui. Kundalini e não, acho que eu vou fazer uma... tá, só para confirmar, na Vila Mariana em São Paulo. Agora vamos lá. Om Hara, bem-vindo, bem-vinda. Vamos estudar juntos agora Kundalini, o que eu posso compartilhar, caso você queira ter uma experiência da mesma de forma solitária. Você pode ter isso com um terapeuta, você pode ter isso com um mestre, você pode ter isso com um praticante de alguns estilos de espiritualidade, mas por vezes eu quero, Otávio, ter algumas indicações de prática na minha vida e que eu posso manifestar essa energia. Então, vamos começar com o signo de Áries. Áries no signo e Áries no ascendente também. Dentro do xamanismo, a busca da visão é muito indicada para ti. O que é a busca da visão? Subir uma montanha sozinha ou sozinho, chegar lá em cima da montanha, levantar as mãos para a existência e falar: existência, me mostra um caminho, aponta uma direção para mim, me dá uma visão de qual é o meu caminho sagrado, a minha jornada de propósito. E por vezes a alma ariana tem uma experiência incrível de Kundalini, que dentro da visão dos povos originais, ela pode ter outro nome, por exemplo, Jurema, Jurema, Jurema. Assim como Kundalini na Índia, Shakti, aqui para nós pode ser Jurema. Uma outra prática no taoísmo é você tocar o teu corpo, agradar o teu corpo de várias formas possíveis e sorrir.
você vai tocando o teu corpo de baixo para cima, sempre de baixo para cima e sorrindo. E tocar a região do primeiro e do segundo chakra, Muladhara e Swadhisthana, mas sem um cunho erótico. Simplesmente colocar as mãozinhas assim, conchinha, que são as mãos taoístas, que é o que eu ensino na formação de Kundalini, que eu dou com o Sasaki em São Paulo presencial, ensino aqui para ti. Você coloca as mãos assim no genital em conchinha e só deixa a mão parada ali, só parada e sorri. Uma outra técnica é a dança do fogo, você colocar um tambor e dançar vários dias em seguida, pelo menos uns 40 minutos, de forma bem solta, bem caótica, com uma música que envolva o tambor. Dum, 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 dum. Isso é fogo, fogo é Áries. A prática dentro da medicina da floresta é você usar o rapé de Paricá. Paricá tem relação com a alma ariana, o rapé. Agora, eu sugiro, como Áries é fogo, você usar o rapé Paricá, se você tem experiência ou aprender com alguém que saiba, usar pouquinho, na minha opinião, e fazer essa dança do fogo, que seria uma dança meio africana, uma dança meio tribal. Uau! Isso vai ser abençoado para você ter uma experiência de Kundalini na tua vida. Alma taurina e a manifestação de Kundalini. O que eu recomendo? Primeiro, uma meditação que vem do Tibete antigo, chamado Nada Brahma, que é uma meditação que inclusive o Osho ensina, que colocando para ti um pequeno resumo, você vai fazer alguns movimentos com as mãos de abrir e fechar. Abrir o coração e fechar as mãos em direção ao coração, como se estivesse o curando. Abre e fecha. E depois faz um movimento circular no sentido horário com as mãos no coração. Faz isso várias vezes, escutando uma música. Dentro do xamanismo, uma jornada com o tambor em cima de uma montanha também. Ou embaixo de uma árvore, onde tem uma cachoeira. Você pegar o teu tambor e tocar o teu som, não importa se é bonito ou feio, é o teu som, e dedicar esse som para toda a Mãe Terra, Pachamama, e também para o Pai Celestial, que é Tupã. Então, Mãe Terra e Pai Celestial, Mãe Terrenal e Pai Celestial, Cunhantã Tupã. Esse toque de tambor no meio da natureza vai uau! Depois você pode fazer, dentro do taoísmo, camisa de ferro, que é uma técnica que lembra um Kung Fu bem forte. Você respira atrás, solta o ar, bem forte mesmo. Isso atua para energizar os teus chakras. Um outro ponto é, como o touro é terra, são as danças circulares, com os pés no chão, e a medicina sagrada do cacau, que de todos os signos zodiacais, touro é o que mais entra em contato com essa medicina. Também, se você tiver touro na casa 8 do teu mapa astral, tudo isso que eu falei aqui serve para ti, ok? Touro é terra. Kundalini vai se manifestar no contato com a terra. Kundalini e a energia geminiana. A manifestação de Kundalini para a alma geminiana, ou para quem tem gêmeos na casa 8 do mapa astral, pode vir com a meditação chamada Devavani, que é você falar som sem sentido, assim. Deixa vir. Você senta em frente a uma parede. Essa meditação também chama Giberiche, que é bambu oco. Você senta em frente a uma parede e começa a falar um monte de palavras sem sentido. Você vai falar um monte de línguas, dialetos, provavelmente. E vai chegar uma hora que você vai falar alguma coisa e não sai mais nada. Fecha os olhos e experimenta quem você é.
Você esvaziou, você jogou para fora coisas dessa vida, de outras vidas, maravilhosa. No xamanismo é você meditar com a sálvia branca na mão, mexendo a sálvia branca, olhando para a fumaça da sálvia e sentindo o cheiro da sálvia branca, que tem relação com o elemento ar, que é Gêmeos. Dentro da dança sagrada, você faz a chamada dança dos 7 véus. Procura saber a respeito. Ou uma técnica chamada Wave, da Gabriela Roth, que são movimentos diferentes, alguns você soca, outros você desliza, outros você dança como se fosse água, outros você dança trazendo energia para dentro, outro pondo alguma coisa para fora, porque Gêmeos é o ar, ele precisa da movimentação. Como a medicina da floresta, a sananga, mas aqui só para quem conhece. A sananga vai limpar alguns canais sutis da visão, ou você pode fazer trataka, que é uma prática do yoga que atua principalmente no Ajna Chakra, que pode ser olhar para uma vela durante um tempo, você fica olhando, aí fecha os olhos e balança o corpo, sentado, sentada. Olha para a vela, fica olhando fixamente, depois fecha os olhos e balança o corpo. E essas técnicas, para quem é alma geminiana ou Gêmeos na casa 8 do mapa astrológico, uau, são muito poderosas mesmo. Alma canceriana e a manifestação de Kundalini. Aqui, apesar de eu não ser de câncer, a prática mais poderosa que para mim também atua é a Nataraja, que é uma meditação onde você põe uma música linda e simplesmente dança 30 minutos, 40 minutos. Dança como se você dançasse para Deus, deusa. Dançasse para todos os seres humanos. Dança se entregando, que você deixe de existir e exista só a dança. Isso é água, isso é câncer, é peixes, é escorpião. Desapareça na dança. E quando você desaparecer, Kundalini manifesta-se. No xamanismo, é um banho de cachoeira, um banho de água doce, mas antes de entrar para tomar o banho, já tem um sentido que essa água vai te abençoar, que você vai se fundir com a água, Iemanjá, Yara, mãe d'água, as ondinas dentro da tradição ocultista, ou Api, que dentro da Índia são as devas da água, as anjas, a Índia é as anjas, é tudo feminino. Com relação à dança, faça uma dança também sagrada, que é a dança da serpente. Você já aprendeu isso comigo? Eu ensino no reiki xamânico, ensino nas formações de Tantra. É uma dança onde você vai imitando uma serpente, uau, poderosíssima. E como medicina da floresta, você pode usar também o cacau. Se você for maior de idade, não tiver um apego ao álcool, um vício ao álcool, você pode usar um pouquinho da Jurema sagrada, um pouquinho mesmo da Jurema sagrada, e procurar olhar, meditar na lua cheia. Tem uma técnica da lua cheia que eu acho incrível, que você olha para a lua, abre as mãos, imagina que a lua está tomando conta de você. Depois você para um pouco e deita com o ventre ou com a barriga na terra. Imagina que a terra toma conta de você. É o casamento da lua e da terra. Tudo isso para a Kundalini do signo de Câncer, que é água. Kundalini para o signo de Leão e para quem tem Leão na casa 8 astrológica. A casa 8 é a de Kundalini, é da sexualidade. Leão, eu recomendo para você a meditação que tem até o próprio nome, Kundalini, que é a que eu mais gosto, junto com a Nataraja, que é você chacoalhar uns 10 minutos, chacoalhar teu corpo inteiro, procura música para isso. O chacoalhar da vida cura, o chacoalhar desmumpifica o nosso corpo, a nossa alma.
Depois que você chacoalhar uns 10, 15 minutos, dança 10, 15 minutos. Dança para a existência, que a sua dança seja uma dança sagrada, uma dança iluminada. Dança 10, 15 minutos e depois senta em silêncio. Você faz isso há alguns meses, você joga fora os teus documentos, o teu CPF. Leão nunca pode ser um CPF, aliás, ninguém pode ser. A gente é muito maior que isso. E despertar Kundalini é exatamente abrir mão desses valores reacionários, capitalistas, desses valores de controle que fazem com que nós acreditamos que nós somos um número. Depois, no xamanismo, é a dança do animal de poder. Descobre qual é teu animal de poder e dança como esse animal. Na dúvida, eu sempre recomendo dança como a onça pintada, Iauara, fazendo movimentos da onça, movimentos de garra, de pegar, de trazer, de tirar, fazer movimentos onde você mostre os dentes. Isso é leão, e você pode mentalizar Iauara, 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 que é a força da onça pintada. Como medicina da floresta, o rapé de Tissunu. Tissunu ele trabalha com o nosso plexo solar, com o nosso Manipura chakra, que é exatamente o chakra do plexo solar, que é o chakra que mexe com a energia solar que está dentro aqui da nossa barriga. E como mantra, repete esse som, Iauara, 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 sempre que você sentir que tua energia espiritual, que é Kundalini, que ela está de alguma forma diminuindo. Chama a Iauara, onça pintada. E eu falo isso, chega aqui pertinho de mim, o Pumukyo, que é a minha pequena oncinha pintada, que é uma Iauara também, a força da onça pintada. Signo de Virgem e Kundalini, para equilibrar, para ativar os chakras. E Virgem é o signo de terra, então se você é desse signo ou tem Virgem na casa 8 do mapa astral, eu te recomendo primeiro a meditação Vipassana, famosíssima, que é sentar-se com a coluna ereta, bem ligado e ligado à terra, de preferência ao ar livre, e prestar atenção no ar que entra e que sai, no ar que entra e que sai, mas preferencialmente contemplando a natureza, porque Virgem, por ser um signo de terra, essa contemplação à natureza é maravilhosa. Depois você pode tomar banhos de ervas medicinais, que são ervas que limpam o nosso corpo prânico, ou chamado corpo astral. Espada de São Jorge, Guiné, Comigo Ninguém Pode, Arruda, Alecrim. Mas o alecrim, para quem é uma alma virginiana, você colocar alecrim nos teus chakras, pôr perto do corpo, você tomar banho de alecrim, banho de erva, você tem um óleo essencial de alecrim, por ver, sentir o cheiro do alecrim. E a sálvia também, a sálvia branca, poderosíssima, poderosíssima. Como a medicina da floresta, os trabalhos de Jurema, fazer uma dança de Jurema, 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 Jurema. Aprender o reiki dos encantados, que tem relação com a encantaria, que é a evocação dos seres da natureza, como o boto cor-de-rosa, o irapuru, a jurema sagrada, Iauara, que é a onça pintada. Toda a força da jurema vai ser muito indicada para você. E como movimentos corporais, o Tai Chi Chuan, que tem movimentos muito geométricos. Para a alma virginiana, esses movimentos vão trabalhando Kundalini dentro da visão taoísta, e no taoísmo Kundalini pode se chamar Shen, que é uma energia do alto da cabeça, que é espiritual, pode se chamar Chi, que é uma energia do coração, ou pode se chamar Shen, com C de cebola, lá embaixo, que é a cura do útero e do ovário. E se você é uma alma virginiana, conheça o taoísmo do amor e do sexo. Conheça e pratique, que vai trabalhar exatamente
com aquilo que tende mais a ser estimulado no teu corpo, que é essa energia uterina e ovariana. Você tem uma usina aí, no caso da mulher, e o homem também tem, mas a mulher virginiana trabalhando Kundalini no útero ovário, uau, isso é poderosíssimo. Alma libriana e Kundalini. A alma libriana, ou que é o meu signo, ou Libra na casa 8 do mapa astral, o despertar de Kundalini vem na meditação a dois. Você pode colocar uma pessoa que você ama, que você gosta, e vocês dois ficarem de mãos dadas, olhando um no olho do outro. Isso pode ser feito sentado, e a gente olha com muito amor, ou você pode fazer uma dança de criação e de, digamos, é uma dança de vida e morte, né? Ou de criar e de regenerar. Que o casal se separa e se aproxima, abraça, aí como se fosse uma sanfona, separa de novo, aproxima e abraça, separa-se de novo, com uma música linda. E a alma libriana, ou Libra na casa 8, procura as músicas do Enigma, e dança essas músicas de forma sensual, amorosa. No xamanismo, nós podemos fazer um trabalho com penas, pena de algum pássaro sagrado, que pode ser um pássaro brasileiro, ou uma águia, ou um côndor, e você acende incenso e passa a pena no incenso, trazendo essa energia para o teu corpo, porque Libra é ar, então o perfume, o incenso, as penas também representam o elemento ar. Dentro do taoísmo, o ideal é o Qigong, que é chamado os 8 brocados. Procura conhecer. Otávio, eu sou Libra, ascendente Libra, Libra na 8. Os 8 brocados do Tai Chi. É fácil achar, são práticas fáceis que você faz na frente da tela e te dá um equilíbrio incrível. Eu faço sempre isso de manhã. Ou chacoalhar energético do Tai Chi. Incrível. Como medicina da floresta, você pode trabalhar com o que a gente chama da cura pelo verde, ou tomar um banho de floresta. Libra se desequilibra muito fácil, e no desequilíbrio nossa Kundalini vai embora. Então você entra na floresta, simplesmente entra, e vai tomando um banho de floresta, que é olhar para a floresta, olhar para tudo aquilo que é verde, mas se permitir a olhar mesmo, olhar com presença e com uma respiração bem profunda. Isso vai te fazer muito bem. Escorpião e a manifestação de Kundalini. Escorpião e Peixes são os dois signos, seja no ascendente ou na casa 8 astrológica, são os dois signos que têm a maior capacidade de manifestar Kundalini, de ter uma experiência de Kundalini. Para esses dois signos, uau! A meditação é a meditação Heart Chakra do Osho, que você faz vários movimentos com as mãos em todas as direções. A mão toca o coração, vai para um lado, toca o coração, vai para frente, toca o coração, vai para o outro lado, toca o coração, vai para trás. Pesquisa Heart Chakra, é uma das meditações corporais mais poderosas que o Osho trouxe do sufismo e atua muito no coração. Escorpião, coração, água, dança, uau! Como técnica xamânica, a tenda do suor. A tenda do suor, ou um ritual que você faça numa sauna sagrada, ou que você faça um banho de mar com uma mente muito voltada para a morte e renascimento. Quando você perde a força da garra, porque Escorpião é o caminho do guerreiro passivo e o caminho da guerreira passiva. Quando eu gravo mapas, eu sempre falo para esses signos, olha o teu guerreiro e a tua guerreira. E esses rituais assim de renascimento para você, se você puder fazer essa tenda do suor, uau, vai ser incrível. Se não, um ritual no mar mesmo, da onda, como diz o Renato Russo, deixando a onda nos levar. Com relação às práticas taoístas, fazer uma órbita microcósmica,
que eu quero te ensinar em outro momento aqui, não dá, de trazer energia sexual para o centro, aqui para o terceiro olho, para o Ajna Chakra. Você leva essa energia, que a Kundalini, dentro da tradição taoísta, é a energia da vida, o elixir da vida. Dentro também da dança sagrada, você pode fazer, o próprio nome diz, a dança do ventre, tá? Muitos homens fazem, homens não gostam, mas se o homem não gostar, você faz uma dança que mexa bastante com o quadril. A capoeira é impressionante, como a capoeira solta o nosso corpo, é terapêutico, deixa o nosso corpo lindo. E para a mulher, a dança do ventre. E da medicina da floresta, de todos os 12 signos, de todos os 12, ascendente, signo e casa 8, em escorpião, é o que eu mais recomendo, a ayahuasca, tá? Porque você, escorpião, você quer ir muito para valer nas coisas, mas muito para valer. E a ayahuasca pode te ajudar nesse processo. Então aqui falei falei de 8 signos, tudo isso eu aprofundo quando eu falo de Kundalini, que tem o curso online, quando eu falo de Kundalini, que tem o curso de ativação com o Sasaki. Eu gosto de abordar, da gente olhar a questão dos elementos, né? Porque Kundalini, para quem é fogo, usa a energia do fogo. Para quem é terra, aproveita a energia da terra. Para quem é ar, a energia do ar. E para quem é água, a energia da água, como eu falei de escorpião aqui. Meus irmãos, estão gostando da aula? Como é que nós estamos aí? Vocês querem fazer alguma pergunta para mim? Tem aqui Rodrigues Otávio, um grande presente, muito obrigado. Eu não entendi a tua pergunta, Rodrigo. A mensagem que você traz, a direção que você sugere. Talvez isso seja o presente. Alguém gostaria... eu vou falar já dos 4 que faltam. Quero falar para vocês também... Você vê que eu estou falando dos signos, né? Agora em agosto eu começo uma formação de astrologia ao vivo e online. Acho que vai ser às quintas-feiras, não tenho certeza. Minha formação de astrologia é ao vivo, uma mentoria, um grupo pequeno, 10 pessoas, 12, ao vivo e online. Então você vai se formar astrólogo de qualquer lugar do mundo. E lógico, também você pode fazer aqui comigo a formação de... você pode fazer um mapa astrológico comigo. Quem já fez mapa, dá um oi aí. E não sei se vocês estão gostando dessa lição, onde eu estou falando de práticas espirituais que lembram um pouco a energia de Kundalini, tá? E são práticas que você pode trazer para a tua vida. Vamos ver. Franklin Sansei. Muito conhecimento interessante, as conexões que você faz, Otávio. Não precisa me chamar de mestre, não. Conhecimentos. Muito obrigado, Sansei. Eu não consigo enxergar, infelizmente, muito nome aqui. Mas acho que é Franklin. Dani, muito obrigado, muito obrigado. Quando você gosta muito do mapa que eu fiz, é que você está cumprindo com o teu Dharma. Você está cumprindo com a tua jornada. Isso é muito bom. Pelo menos na minha visão. Tá bom? Tati Maria, Tati, muito obrigado mesmo. Ela está fazendo a formação de astrologia. Vocês que estão fazendo a formação, essa aula é muito para você também, né? Porque hoje é feriado aqui em São Paulo, enfim, a internet fica carregada, né? Eu moro numa cidade muito comercial quando é feriado, que é o Guarujá. Fora disso é um sossego incrível. E tudo que eu estou falando é da casa 8, da casa 8 astrológica, que é uma casa que envolve esses conceitos de Kundalini. A casa 8, tá bom? A casa 8 mostra como a gente vai manifestar a Kundalini. A casa 8 mostra como a gente pode entrar num estado de êxtase. Nossa casa 8. Das energias que a gente tem que alquimizar.
digamos, no nosso mapa astrológico, né? Não vou abandonar, não. Então, que eu tô um tempo sem vir, né? Minha mãe veio morar comigo, tá um pouquinho, não sabe muito bem onde tá, né? A nossa mente com o tempo ela vai morrendo e ela tem me demandado um tempo para cuidar dela. Minha mãe, que eu amo muito, é uma pessoa muito justa, me ensinou muitas coisas boas. Ela tá com umas cuidadoras maravilhosas e eu tô participando dessa história também, dentro do possível, né? Porque eu sou uma pessoa muito solitária. Então vamos lá, vamos falar dos outros 3 signos, dos outros 4 signos que estão faltando aqui nessa jornada, ok? Vamos pôr aqui para gravar ou não precisa? Não, é bom. Vamos lá. Sagitário e a manifestação de Kundalini dentro do ponto de vista do ascendente Sagitário, da casa 8 em Sagitário e do signo, como eu disse. Vamos trabalhar com essas forças, né? Tem alguém de Sagitário? Depois vocês vão falando aqui também, tá? Vamos de novo gravar aqui. Alma sagitariana, seja o teu signo, o teu ascendente ou a tua casa 8 astrológica em Sagitário, e a manifestação da Kundalini e a espiritualidade prática. Então, a meditação que eu coloco para ti é a meditação contemplativa, de você contemplar a natureza, contemplar o céu, contemplar o mar, mas ao mesmo tempo em que você contempla, você ri. Você vai forçar uma risada, até que essa risada vá tomar conta de todo o seu ser e desbloqueie a tua energia vital. Sagitário, você que tem essa alma, você tem que ter essa energia do riso. Aliás, eu tinha um mestre que falava que espiritualidade é vida, amor e riso. Você tem isso na sua vida? Vida de vida plena, de vida bem vivida, amor, amar o próximo, amar a si e rir. Como técnica xamânica, você pode fazer a meditação da águia, que você pode pesquisar, tem alguns vídeos meus onde eu compartilho isso, onde você dança com os braços abertos como se fosse uma águia, depois com a pontinha dos dedos você toca o teu coração, como se ele fosse um tambor que você está batendo, depois você dança com o coração, mas sempre imitando um pássaro voando. Você abraça teu coração como se você estivesse fazendo uma dancinha a 2. Depois você imagina que tuas mãos são asas de águia e você como que abana o coração, representando que você está energizando o mesmo. E volta para o movimento de dançar como se você fosse uma águia. A águia para ti representa a liberdade. Representa a liberdade. Dentro da visão taoísta, você pode fazer também os movimentos da águia, o Qigong da águia, que trabalha muito abrindo e fechando o peito, criando um movimento de abrir e fechar várias vezes, ok? E esse movimento abre o coração, porque Leão, Áries e Sagitário são signos de fogo, e fogo tem relação com o coração. Na medicina da floresta, você pode usar a Jurema bem diluída. Sagitário tem uma busca filosófica pelo porquê da vida, por que estamos aqui, qual o nosso caminho, qual o nosso Dharma. E a Jurema, ou fazendo o reiki dos orixás, poderosíssimo, onde você chama a mãe Jurema, a Jurema vai te dar muitas respostas, muitas mesmo. Como é medicina da floresta, então eu falei a Jurema, e como a dança sagrada, você pode fazer também a Nataraj, que você coloca uma música e dança uns 30 minutos. Um dia você quer dançar uma música mais caótica, às vezes uma música mais calma, outro dia você quer fazer uma música que alterna entre os altos e baixos, às vezes é tambor, às vezes é uma música mais de flauta, mas você tem que ser a própria dança, porque Sagitário é fogo, fogo é movimento, é Kundalini.
E depois, se você dançar uns 30 minutos, você senta em silêncio e observa a tua respiração. Se for necessário, toca o teu coração e conecta com ele. Essas são as práticas da alma sagitariana para o despertar de Kundalini. Alma capricorniana e a força de Kundalini. Capricórnio tem que procurar as meditações em silêncio, mas aquelas que você fica sentada e balança o corpo, ou fica girando, ou balança o corpo para frente e para trás, para soltar muitas vezes a tensão da alma capricorniana, faz como os judeus fazem, ou você faz um movimento circular, como se você estivesse gerando uma energia de fogo, uma energia gostosa, né? Uma chama de uma vela. Essa prática vai trabalhar a tua Kundalini. Dentro do xamanismo, trabalhar com pedras sagradas. Existe uma técnica que chama roda de cura. Às vezes eu ensino isso na formação de terapeuta holístico, terapeuta energético. Mas se você não souber fazer realmente como só pega um monte de pedras que você gosta, senta-se no meio da natureza ou na praia e enche de pedras fazendo um círculo em volta de você. Um círculo de pedras. E fica ali aplicando um reiki, tocando o teu corpo dentro desse círculo de pedras. Depois agradece e recolhe as pedras. Incrível. Como medicina da floresta, você pode fazer um dia, aprender a fazer o rapé. Procurar algum curso, eu não ensino isso, mas algum xamã, pajé, abacaim, um homem, mulher, medicina, que trabalha extraindo o rapé da árvore sagrada, as rezas, o feitio, o cuidado, toda essa ritualística que o mundo moderno não tem mais, jogou isso na lata do lixo. E quando a gente joga os rituais na lata do lixo, a vida passa a não ter mais sentido. Quando uma sociedade tira os rituais, ela não só joga os rituais na lata do lixo, mas como joga a própria vida na lata do lixo. Então faça rituais que envolvam a Mãe Terra. Essa é a tua medicina da floresta. E dentro da medicina taoísta, das práticas taoístas, eu vou te sugerir uma prática que você falou, Lian Kun. Lian Kun, pesquisa. Que são terapias que usam o corpo, mas que você faz movimentos muito lentos, concentrados, e esses movimentos acabam sendo também uma forma de meditação. Lian Kung, a ideia dessa prática é elevar também a nossa energia vital para nós Kundalini. Isso é o que eu indico para ti, Capricórnio. Alma capricorniana, que eu já falei, vamos para outra aqui, né? Alma aquariana, seja no ascendente, no signo ou na casa 8 do mapa astral, e as práticas que despertam Kundalini, ou as práticas espirituais. Para o aquário tem uma meditação onde você coloca uma mão na frente do teu corpo, você tem que estar bem de saúde, tá? E você fica rodopiando, girando bem de leve, com uma música gostosa, mas sempre olhando para a mão. Vai rodando aqui eu estou parado, né? Você tem que girar mesmo, olhando para a mão para não perder o equilíbrio. Quando você faz um pouco isso e quer parar, para e conecta com o teu coração e respira bem fundo, porque esse movimento de rodar, os povos originais rodam, os sufis rodam, ele faz com que a gente tenha uma maior capacidade no rodar, uma maior capacidade de lidar com o ar, parece que você respira mais. Isso vai atuar na tua Kundalini. Dentro do xamanismo, você pode fazer cantos xamânicos. Procura nos aplicativos de música alguns álbuns chamados Secret Spirit. Tem os índios, um povo tribal norte-americano, na capa. Secret Spirit. E
E tem orações lindíssimas desses povos originais, desses povos livres, desses povos que não se escravizam, desses povos sem ganância, sem avareza, enfim. Desses povos que sabem que eles são almas, não CPFs. Então, Secret Spirit faz esses sons sagrados. Existem danças sagradas também, que envolvem os povos originais, que você pode aprender, procurar alguma no YouTube, por exemplo, e você vai imitando essas danças que são danças circulares. Tem uma editora que chama Editora Trion. Lá você vai encontrar alguns livros sobre danças circulares e talvez no site, no YouTube, se você procurar Editora Trion, tem algumas danças. Vai imitando e fazendo essas danças. E por último, como medicina da floresta, você pode fazer uma prática que se chama local de poder. Andar por alguns lugares e tentar perceber, você pisando no chão, você olhando para o céu, qual um lugar que te energiza, que a gente chama local de poder. Sabe, esses locais às vezes tem um perto de nós, tem um, lógico, que é aquele que é o mais importante, o meu fica lá no Rio de Janeiro, em Visconde de Mauá. Eu tenho um aqui no Guarujá, um ali, um aqui, um ali. Em casa a gente tem um lugar que a gente conecta mais. Tem aqueles lugares que são mundiais, para mim é Machu Picchu, no Peru, e Ollantaytambo. Mas a ideia é qual o seu lugar no mundo, alma aquariana, ou aquário na 8. E ali você vai fazer uma prática. Ali você vai procurar entrar nesse estado de êxtase, que é a manifestação de Kundalini. Meus irmãos, vocês estão gostando? Alguém gostaria de perguntar? Sol, rapé, você falou num curso particular, eu não entendi. Que eu falei, mas se vocês quiserem trazer alguma pergunta, agora é a hora que eu vou falar de peixes e vou encerrar esse nosso papo, essa nossa live aqui, onde eu falei dos 12 signos zodiacais. Lembrar que quando a gente vai trabalhar com Kundalini, a gente tem que colocar a nossa casa 8. Que signo que está na casa 8? Você conhece teu mapa? Você sabe o que tem na tua casa 8 zodiacal? Ali, na casa 8, você vai encontrar um caminho de fazer uma alquimia com energia sexual. Usar a tua energia sexual, mas também colocar ela para outros centros, que isso seria a elevação ou a manifestação de Kundalini, a energia da vida. Tá? Eu tô com uma árvore bonita aqui atrás de mim, não sei se vocês viram aqui, né? Essa árvore é a árvore da vida também, representa a Kundalini aqui, subindo por esses galhos aqui. Aqui seria a parte de cima, né? A copa, como se fosse uma explosão, né? de energia. E quando a gente fala de energia, de alma, de xamanismo, tá o meu irmão aqui no Instagram, meu amigo, mais que irmão, mais que companheiro de vida, mais do que tudo, uma das pessoas mais íntegras que eu já conheci na minha vida, mais sábias. Para mim ele é um iluminado, que é o Léo Artese, incrível. Recomendo muito o Léo. E tem uma pessoa que é a Sol queria entender mais de rapé, então aí é com o Léo Artese. Rapé, ayahuasca, eu recomendo ele para todo mundo, para vocês conhecerem um pouco mais. Aqui não é um lugar adequado, né, para mim mostrar. Eu gosto muito de rapé, mas aqui não é um lugar muito adequado para tá ensinando. É legal aprender com alguém pessoalmente mesmo, tá bom? Então vamos agora falar do signo de peixes e Kundalini. Como é que funciona essa energia? Para quem está chegando agora, eu já falei de todos os signos, como trabalhar Kundalini com todos os signos, tá? Então, signo ascendente, casa 8. Então agora eu estou fechando em peixes. Depois, quem quiser, assiste os outros. E pode ser que o que eu estou falando encaixe ou não. Eu gosto muito de falar, eu não sou dono da verdade, aliás, ninguém é.
nós não temos o monopólio da verdade. Eu estou passando experiências que eu tive com grandes mestres e talvez faça sentido para você ou não, tá bom? Então eu já estou aqui bastante tempo, né? Eu estou 1h15. Quem quiser depois pega desde o começo, o que é Kundalini, as manifestações, como pode acontecer. E quem quiser tem meu curso ao vivo e online, para quem não é de São Paulo. Você pode procurar no Instagram depois, quero saber mais desse curso, deixa uma mensagem de Kundalini, que é um dia só, ou para quem é de São Paulo, faz o curso lá comigo e com o Sasaki. Eu sou um convidado do curso dele, que é manifestar Kundalini pelo taoísmo, que é o que eu ensino, e ele pega a parte da Índia, da hipnose, enfim, da paranormalidade. Então vamos lá falar de peixes. Signo de peixes, ascendente peixes ou peixes na casa 8 e a manifestação de Kundalini. Eu tenho peixes na casa 8 do meu mapa astral. Todo mundo que é ascendente leão tem peixes na casa 8. E a casa 8 é a casa do sexo, da alquimia, da transformação. Eu sempre busquei a minha manifestação de Kundalini no Maituna, que é a liturgia de amor sagrado, que é usar a energia da sexualidade também como uma forma iluminada, como uma forma sagrada. Pesquisa sobre isso, Maituna. Para quem não conhece, você pode fazer a meditação Gauri Shankar, que é você acende uma vela, ou Shiva Netra é outro nome, fica olhando para a vela com muito amor, por uma chama da vela. Depois você fecha os olhos e balança teu corpo, pode tocar teu coração. Você vê que eu insisto muito para tocar o coração, que é para atrair Kundalini um pouquinho para cá. Aí você para, olha para a chama da vela de novo, um tempão, fecha os olhos e novamente dança com o teu coração. E pela última vez repete a mesma coisa, olha para a chama da vela, evita piscar, você vai ver que quando você fechar os olhos a vela vai estar refletida aqui, e aí você faz um movimento de dançar. No xamanismo, sonhos lúcidos é muito indicado para quem é de peixes, ascendente ou peixes na 8, que é você procurar fazer uma dança com o chocalho, com a maracá, antes de dormir. E pedir para a existência, pedir para os teus guias, para os teus mentores. Guias é uma coisa, mentor é outro. Guias tem relação com aquilo que você está estudando no momento. Você aplica reiki, são guias do reiki. Você é do candomblé, são guias do candomblé. E mentor é uma coisa mais íntima, mais tua. O meu chama Bhava Jananda, pode ser feminino, masculino. Então você pede para você ter sonhos lúcidos, para que seus sonhos sejam reveladores. E sempre que possível toca maracá e dança essa prática xamânica para ti. Dentro do taoísmo eu sugiro uma prática para você que chama Miau Miau. Miau Miau, a tradução é a maravilha das maravilhas. Você vai encontrar eu ensinando isso, ou o professor Marco Moura, maravilhoso. São movimentos que você faz com as mãos para trazer energia de uma montanha, do céu, da terra, das plantas, do mar. Miau Miau, maravilha das maravilhas. É uma das práticas taoístas mais poderosas de manifestação de Kundalini. Quero te ensinar um dia. Como dança sagrada, você dança para o céu, para a terra e para o homem. Então dança com as mãos para cima, entregando tua dança para a energia do céu, para a existência, para a totalidade, para Kunyantã, para Tupã, que é o Pai Celestial, Shiva. Depois você dança mais com as mãos voltadas para a terra, um movimento mais encolhidinho, que é Kunyantã, que é Shakti. E por último você dança com o teu coração, que é você, que é Toré. Toré somos nós. Então Pai Celestial, Tupã, a Mãe Terrenal, Kunyantã e Toré, que somos nós mesmos. Então é uma dança de união, uma dança celebrativa. E como medicina da floresta, ayahuasca, do meu irmão Léo Artes, enfim, mas em silêncio. Ayahuasca em silêncio.
dentro de um ritual que te dê espaço para você ter a tua própria experiência, ou alguma outra medicina da floresta que você possa ir de maneira solitária, você fazendo os movimentos. Então tudo isso vai trabalhar com a tua Kundalini, ascendente peixe, signo de peixe, ou peixes na casa 8. Eu recomendo por demais que você faça o teu mapa astrológico, pode ser comigo, eu vou amar, me sinto honrado de gravar mapas astrológicos, e que você conheça dentro do mapa astrológico a tua casa 8. Fala demais da tua espiritualidade e daquilo que tem que nascer e aquilo que tem que morrer dentro de ti. Então, prontinho, fiz uma aula aqui de 1h30, falando de todos os signos, casa 8, né? E para quem não se identificou com o teu signo, enfim, nessa aula eu ensinei para você uma série de práticas de xamanismo, de yoga, de dança sagrada, de taoísmo, práticas. Vocês têm que lembrar que eu sou a pessoa da prática. Eu não sou a pessoa que vai falar para você pensar em alguma coisa, imagina o mar, maravilhoso, imagina o mar. Mas eu vou falar para você, vai para o mar, vai para o mar. Imagina uma cachoeira te limpando, eu vou falar para você, não imagina nada, vai para a cachoeira. O outro lado, que é imaginar, também é maravilhoso, mas eu sou a pessoa que põe o corpo na história. É uma espiritualidade que está meio morrendo hoje, né? Que é a espiritualidade de você ir no local, de você passar pela experiência, de você não dar tanta importância pelo conhecimento do outro. Você tem que passar pela experiência. E aqui eu ensinei para vocês, nossa, eu falei de 12 signos, umas 5 práticas para cada signo. Ensinei mais de 50 técnicas aqui de meditação, tá bom? Pessoal de astrologia, meus alunos de astrologia que estão aqui comigo dentro dessa live, deixa eu aproximar um pouco mais agora. Essa aula foi para vocês, para os meus amigos aqui também. E vocês têm alguma dúvida para compartilhar comigo? E quem está estudando astrologia, quando você for fazer o mapa de alguém, que eu ensino para vocês, quando você for falar da casa 8 da pessoa, você pode ensinar um pouco dessas práticas. Pesquisa um pouco mais, porque algumas não deu para me mostrar aqui, como miau miau, não deu. Como algumas danças também não deram. E aí você passa para as pessoas, pratica e ensina para os outros, tá bom? Eu acredito muito na prática, que como eu falo muito, eu sei todos os capítulos e versículos da Bíblia, que maravilha, mas você jejua? Você é uma pessoa generosa ou você fica pedindo dinheiro dos outros o tempo inteiro? Você pode decorar a Bíblia inteira, se você pede dinheiro dos outros o tempo inteiro, você não entendeu nada, não tem prática. Eu li a Bíblia inteira, mas eu não amo o próximo, então nada feito. Ou eu trabalho com uma coisa que é corrupta, ou eu minto, ou eu não ligo para os outros. Então nada feito. Então a prática para mim é muito importante, tá bom? Quem assistir depois aqui, se quiser também, principalmente no YouTube que fica gravado, deixa teu like, compartilha, para quem quiser conhecer essas práticas, tá bom? E é isso, meus irmãos, muito obrigado mesmo, amor e mais amor ainda a todos. Que essa prática traga benefícios para todos os seres, para as formiguinhas, baratinhos, ratinhos, as plantinhas, para o céu, para a terra, para o mar, para os peixinhos, para os mamíferos que somos nós, para quem é um mamífero que amadureceu, que chegou aqui nesse centro, que não está lá embaixo, que essa prática seja benéfica para todos os seres, tá bom? Volto a repetir, quem quiser compartilha, deixa um like. Amo conversar com vocês, de verdade. Obrigado. Muito, muito, muito obrigado. Obrigado.
Prana, que bonito nome, prana, energia.